Olá, eu me chamo Alexinara Maciel, sou professora do corpo docente do projeto Central do Enem, vinculado à Secretaria do Estado do Amapá, com o componente curricular Educação Física. E hoje nós iremos trabalhar com a temática mitos e verdades sobre os corpos masculinos e femininos na sociedade atual, né? É um tema um tanto quanto recorrente nos últimos 3 anos nas provas do Enem, tanto em questões objetivas e diretas, mas principalmente em questões interdisciplinares e transdisciplinares. É um tema ao qual que eu peço, se possível, uma relativa atenção, cuidado, uma grande reflexão em torno dessa perspectiva, para que nós possamos nos encaminharmos para termos uma compreensão sobre a temática, certo? Diante dessa situação, vamos dar sequência à nossa aula. O primeiro passo, nós temos que compreender o que vem a ser um mito, ok? Eu posso falar de antemão que um mito não é uma mentira, tá bem? Um mito é uma maneira, digamos assim, uma forma empírica de se explicar algo que em determinado momento da história ou de determinadas culturas não se tem uma explicação científica, uma explicação institucionalizada, uma explicação formal. Mas precisa-se dessa explicação para essa compreensão de tal situação em torno de determinadas temáticas. Então, vamos às origens e aos conceitos do mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos, principalmente, inicialmente, se tem conhecimento pelos povos gregos, para explicar fatos da realidade ou fenômenos da natureza, as origens do mundo ou do homem que não eram compreendidos por eles. Ok? Um dos objetivos do mito era transmitir o conhecimento, como eu falei anteriormente, o conhecimento empírico, e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Correto? Portanto, eu jamais posso dizer que um mito é uma mentira. Um mito é uma forma diferenciada de explicar um determinado fato. Diante dessas peculiaridades, eu tenho que compreender que o mito é diferente de uma lenda. Uma lenda é uma pessoa real que concretizou um grande feito. Um mito e uma lenda podem se misturar? Sim, podem se misturar. Mas nós temos que saber diferenciar um mito de uma lenda. Nós temos um mito, uma lenda, desculpe, nós temos uma lenda como o atleta do Pelé, né? Que ele realizou feitos extraordinários dentro do esporte, do futebol de campo, e esses feitos foram reconhecidos pela população mundial, tanto que ele foi eleito o atleta do século, no século XX, atleta do século XX, né? E nós temos personagens mitológicos que habitam o nosso imaginário, como Zeus, Hércules, Aquiles, né? Que são pessoas consagradas pela história, né? Mas que têm esse misto, essa mistura entre ser um mito e uma lenda. Okay? Diante dessa perspectiva, principalmente a questão de Aquiles, que foi um grande estrategista de guerras, né? Mas foi comparado a um semideus, tanto que foi comparado a um semideus. E se misturou um pouco da mitologia e um pouco da veracidade, né, da lenda que foi construída em torno dessa figura. Aquiles existiu, mas ele foi marcadamente um homem dentro da história grega como um grande estrategista, um grande guerreiro. Então, em função dessa superinteligência dele, quanto à questão das guerras, se criou em torno dele uma lenda e acabou se misturando a lenda com alguns mitos, né? Como ele era considerado um semideus. Nós temos agora o conceito sobre verdade. O que eu preciso compreender como verdade? A verdade de um indivíduo não obrigatoriamente será a verdade do outro.
diante daquilo que o indivíduo reconhece como verdadeiro. E isso tem que ficar muito claro, né? Existem vários e múltiplos tipos de verdade, mas existe uma verdade que nós não podemos negar, que é a verdade absoluta. O que seria a verdade absoluta? Nas ciências exatas, 2 mais 2 será sempre 4. Por mais que uma pessoa queira que seja 5, que seja 6, sempre será 4. Isso é uma questão absoluta de concretude. Outra coisa, um ser humano não vive sem respirar. O ar é essencial para a vida. Isso é uma verdade absoluta, né? Todos os seres vivos precisam de oxigênio para existir. Isso é uma verdade incontestável. Então, essas verdades não se tem como negar, ok? Mas existem outros tipos de verdade, né? Então, vamos ao conceito. Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, verdadeiro. É a ausência da mentira. A verdade, muitas vezes desacreditada, é o ceticismo. O que é o ceticismo? É uma descrença ou incredulidade da verdade. Aquele indivíduo que tem predisposição constante a duvidar da verdade é chamado de cético. Eu vou falar para vocês aqui que ainda existe hoje uma boa parcela da população mundial e brasileira que não acredita que o homem foi à Lua, né? Diz que tudo isso é uma farsa. São essas pessoas que nós chamamos de céticos, que eles duvidam da verdade, né? Pessoas que tentam provar ou se interessam por assuntos que, na verdade, não gostam, são chamados de pseudos, né? Ou seja, que não são verdadeiros. É o pseudo-intelectual, pseudo-católico, que ele finge, digamos assim, finge congregar ou desses valores, mas, na realidade, isso não é real. Né? E tem a verdade relativa, e, como falei anteriormente para vocês, uma verdade absoluta. Ok. E aí nós vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. Aí, professora, por que a senhora discerniu sobre verdade e mitos? Pelo fato de que, quando nós falamos dessa temática em relação à postura, ao reconhecimento de sermos homens e mulheres na sociedade, nós temos que nos pautar principalmente a questões culturais. A cultura é algo muito forte que permeia toda essa construção, observe essa palavra, toda essa construção em torno do que vem a ser uma representação social de um homem e de uma mulher. E nós temos que compreender esses dogmas. De que maneira? A primeira coisa que nós temos que compreender são as relações de gênero. Essas relações de gênero, a palavra gênero, é uma palavra que ela tem um uso muito variado dentro da nossa língua, da língua portuguesa, né? E quando nós falamos das relações de gênero, nós estamos tratando o gênero com a possibilidade que designa várias e múltiplas possibilidades que designam a construção dentro de uma determinada cultura para que nos reconhecermos, para sermos reconhecidos ou para nós nos reconhecermos como homens e mulheres. E isso nos é ensinado, nos alguns determinados momentos da nossa existência, nos é imposto. Nós temos que nos comportar de determinada forma perante o mundo, temos ações, atitudes, comportamentos, gestos que são vinculados a essa perspectiva de gênero, para nos apresentarmos nessa sociedade, né? Assim, para sermos homens e mulheres, nós temos
essa representação pautada numa questão histórica, no lugar onde nós vivemos, nos valores humanos, nos valores sociais que norteiam as relações desses indivíduos. Então, eu posso afirmar a vocês agora que ser homem ou mulher para uma representação social é um fato construído socialmente, né? E esta construção social, ela é permeada de várias peculiaridades dentro da cultura daquele indivíduo, ok? Porém, nós temos que conceituar o que vem a ser sexo, gênero e sexualidade, né? Eu tenho que compreender que o sexo, ele é biológico, certo? Nós nascemos homens e mulheres. O gênero é uma construção social, né? Porém, na sociedade brasileira, isso está intrinsecamente ligado, junto. Quando se nasce com o sexo masculino, se tem uma determinada organização de representação social para que esse indivíduo seja reconhecido como homem. E, da mesma forma, a mulher, né? Podemos citar vocês o mesmo exemplo que a autora Andréa e os seus colaboradores, os seus coautores trabalharam na construção desse texto, que quando você descobre uma gestação na família, alguma coisa, as pessoas começam a perguntar: você já sabe se é menino ou menina? Aí, se você diz: eu já sei, deu no exame de ultrassom que é uma menina. Todos os amigos, a família começa a se reunir e a presentear aquela pessoa com uma determinada cor. E, geralmente, essa cor é a cor rosa, que ela é vinculada à identidade feminina, né? Da mesma forma, no oposto, seria a cor azul, quando é vinculado à perspectiva do sexo masculino. E esses comportamentos sociais, eles são atrelados a esta perspectiva do sexo biológico, que é justamente a construção social permeada quanto ao gênero. No texto, a autora fala que o seguinte: essa característica biológica é o sexo. A família dessa criança passa para casa e começa a comprar um enxoval nas cores rosas, lilás e assim por diante. Neste momento em que se associam cores e padrões ao sexo biológico dado. Estamos falando de uma questão cultural e social, ou seja, as de relações de gênero, o que eu acabei de falar para vocês, né? Esses padrões culturais, eles são hierarquizados numa escala de características masculinas e femininas dentro de um espelho negativo do outro. O que significa isso? Significa que, muitas vezes, dentro desse exercício, qual é a perspectiva, o que socialmente se espera dessa construção de gênero, de identidade de identidade de gênero dentro da sociedade? Se espera e se constrói essa expectativa de que uma figura feminina deve atender algumas características específicas atreladas ao gênero feminino. Lembra, gênero é construído, é educado, é ensinado, que levam permeados pelas perspectivas culturais ao qual nós compartilhamos dentro dos ambientes que nós coabitamos com toda a sociedade da qual nós pertencemos, né? Então, quanto à perspectiva de gênero feminino, espera-se que a mulher se apresente frágil, delicada, maternal, passiva, obediente, submissa, servil, né? Essa é uma das expectativas quanto à figura feminina dentro da questão de gênero. Nós somos educadas
a maioria de nós somos educadas para nos apresentarmos dessa forma, para sermos consideradas mulheres dentro dessa perspectiva social, né? E os homens? Os homens são fortes, devem se apresentar dessa maneira, né? Fortes, destemidos, arrojados, másculos, com uma presença marcante e poderosa, uma figura de poder. Porém, quando queremos diminuir a perspectiva desta pessoa, se faz essa comparação de uma forma de espelho negativo. Quando você vê um homem que não atende a essas peculiaridades construídas socialmente para a figura masculina, você diz, é muito delicado, isso não é coisa de homem, não. Não, que isso? Da mesma forma, para a figura feminina, quando uma mulher precisa ser mais forte, precisa marcar presença de uma forma mais emblemática, mais firme, né? A figura dessa mulher é vinculada dentro de uma perspectiva masculina. Ó, tá vendo? Essa mulher aí falando alto, está querendo isso, veste calça. Isso não é mulher, não. Você quer falar mais alto que homem, rapaz? Isso não é coisa de mulher, não. E justamente nessa leitura social, como diz a autora do texto, que esse exercício de opostos busca generalizar essas perspectivas, percebendo esses diferentes padrões sociais dessas relações associados no que vem a ser homem e mulher, o que acaba gerando uma série de preconceitos diante desse posicionamento social, dessa expectativa social, né? E, ao construir esses espelhos de opostos, acaba se polarizando essa perspectiva de opostos extremos, né? Ser homem e mulher são coisas distantes um do outro. E esse prestígio, principalmente pela origem da organização social no Brasil, que se deu quando aqui chegaram os exploradores, que não reconheceram os habitantes originais, os indígenas, que aqui estavam em sua terra, e impôs a eles, de uma forma bem taxativa, a sua forma de viver, que eles trouxeram ao Brasil a organização social vigente naquele período, daquela época, que era o patriarcalismo, e quando aqui foram trazidos os negros escravizados, também sua cultura não foi, a sua forma de organização social também não foi respeitada e não foi reconhecida, não foi valorizada. Então, a nossa forma de organização social brasileira, que nos foi colocada de uma forma imposta, não levando em consideração a diversidade presente dessas múltiplas etnias que aqui se uniram e formaram a sociedade, a população, o povo brasileiro, nós aprendemos por osmose, por absorção e principalmente por imposição que esta organização social pautada no patriarcalismo, onde a figura de poder está na figura masculina, né? Inúmeras situações culturais construídas são pautadas nisso, aonde o homem é que deve mandar, é que deve gerir, é que deve comandar, é o que deve tomar decisões. Com o passar dos anos, principalmente com a necessidade das mulheres saírem de seus lares e ganharem o mundo do trabalho, várias coisas foram mudando. Mas a raiz, o cerne da problemática ainda permanece, conferindo tradicionalmente a figura feminina sendo desvalorizada, né? E isso ainda perdura nos dias atuais. Essa herança, digamos assim, essa herança cultural
dessa perspectiva do que vem a ser homem ou mulher, ainda está dentro de nós. Nós sabemos que já avançamos bastante dentro das leis, mas uma lei ela é muito fácil, relativamente fácil, entre aspas, de ser construída, de ser mudada, mas ela é muito difícil de ser aceita dentro das nossas relações, dentro do nosso métier, dentro daquilo do nosso cotidiano, né? E isso tem que ser muito bem esclarecido. Dentro dessa desvalorização da figura feminina, nós temos a questão do sexismo. E o que vem a ser o sexismo? É justamente essa hierarquia de valores e comportamentos e papéis pré-estipulados pela sociedade, aonde o ceticismo ele naturaliza algumas situações, principalmente quanto à escolha de profissões, onde se naturaliza que, para ser um bom profissional na construção civil, um pedreiro, tem que ser uma figura masculina, né? Da mesma forma, para ser um astronauta, um caminhoneiro, e para a figura feminina ficou a figura fica a figura daquela uma cuidadora, né? A professora, a empregada doméstica, a babá, que é servidão, a figura da servidão. O sexismo justifica que mulheres, mesmo exercendo o mesmo cargo, mesmo tendo a mesma competência, fazendo o mesmo trabalho, e algumas vezes até com uma maior intensidade, por mais tempo, ela ganhe menos financeiramente do que o homem. E isso é naturalizado. Da mesma forma que esse sexismo, ele também é uma das coisas que encaminha para a misoginia. O que é uma pessoa misógina, um misógino? É aquele indivíduo que tem repulsa, que tem horror à figura feminina, principalmente quando essa figura feminina não se coloca naquilo que ele considera ser um papel de uma mulher, não se coloca no lugar de uma mulher, né? Se coloca em lugar que seria uma posição social que deveria ser ocupada pela figura masculina. E isso acaba gerando outros problemas, que podem ser causadores de outros problemas preconizados dentro da nossa sociedade, como o próprio, infelizmente, o feminicídio. Esses padrões que a nossa sociedade constrói e essa expectativa em torno do que vem a ser o comportamento ou as atitudes dos seres humanos dentro das suas relações de gênero devem ser observadas para que nós possamos ter esse esclarecimento. E eu vou falar para vocês pela segunda vez uma afirmação que eu sempre faço. A cultura, meus filhos, ela é muito difícil de ser mudada, mas ela pode ser mudada se for mudado o pensamento. E isso não é para nós. Esse pensamento, essas atitudes, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da nossa sociedade, que nós vamos aprendendo com os nossos erros, com os nossos acertos, mas sempre tentando melhorar essas relações entre homens e mulheres. Nesse momento, eu agradeço muito, meus amores, a atenção de vocês quanto à nossa temática trabalhada hoje e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigada a atenção de todos.